Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Escola Prática de Processo Civil, o nosso plano de estudo permanente de prática processual, ações e teses cíveis. E vamos dar início então a essa nossa jornada, ao nosso módulo número 1. Meus amigos, o nosso módulo 1 diz respeito à introdução às ações cíveis. Para que nós possamos compreender bem qualquer tipo de ação cível, é preciso, evidentemente, conhecer algumas técnicas e alguns institutos processuais. Há certos institutos processuais que vão se revelar como a verdadeira base de qualquer ação cível. Não é possível compreender as ações cíveis, não é possível aplicar uma tese processual, aplicar técnicas processuais sem conhecer esses institutos. Então, o nosso módulo 1 é destinado aos diversos institutos processuais que vão dar o sustentáculo de qualquer ação cível. E a nossa primeira aula diz respeito às normas fundamentais do processo civil, a aplicação das normas fundamentais do processo civil na prática. Afinal de contas, muito se fala sobre normas fundamentais, muito se fala sobre princípio do devido processo legal, princípio do contraditório, boa-fé processual, cooperação, enfim. Mas na teoria é tudo muito lindo, mas será que é possível aplicar na prática isso? Será que vocês, como advogadas, como advogados, eu como juiz, nós vamos conseguir na prática identificar e aplicar corretamente essas normas fundamentais? Sim, mas para isso é preciso compreender o nosso sistema, compreender a lógica dessas normas fundamentais. Então, algumas observações iniciais para aqueles que gostam de anotar. Sejam muito bem-vindos e anotem o máximo que vocês puderem. Claro, você não é obrigado a ficar anotando tudo, você pode depois assistir a aula novamente, quantas vezes você quiser. Essa aula vai ficar disponível aí durante a sua permanência aqui na escola. E a ideia é que você desfrute ao máximo de todos os materiais das aulas. Em relação a algumas aulas, nós teremos material de apoio, algumas com materiais mais densos, outras não, tudo vai depender, claro, da aula. Mas o fato é que quando nós falamos em normas fundamentais, é preciso compreender o seguinte, que as normas fundamentais do processo civil são normas que podem ser regras e princípios. Não necessariamente as normas fundamentais serão compostas por princípios. É possível que haja uma norma fundamental regra, como por exemplo a do artigo 12, que diz que o juiz deve observar a ordem cronológica de conclusão dos processos para a aprovação de uma sentença ou de um acórdão. É uma regra processual, mas é uma regra que é um sustentáculo do próprio processo civil brasileiro. É uma norma fundamental, regra. E as nossas normas fundamentais, elas basicamente são normas que são retiradas da Constituição Federal e incorporadas no Código de Processo Civil. Aliás, nem era preciso constar em um rol no Código de Processo Civil essas normas fundamentais, porque todas elas basicamente já estão na Constituição Federal. São normas que visam permitir um processo mais justo, um processo mais equilibrado, um processo devido. O princípio do devido processo legal nada mais é do que um princípio que limita o poder estatal para permitir um processo mais justo ao final. Vou falar sobre ele. Apenas aqui ideias introdutórias. Mas o nosso legislador, inspirado no legislador português, preferiu dar uma importância maior às normas fundamentais e elencá-las em um rol expresso no Código. O CPC português é de 2013, o CPC brasileiro é de 2015, portanto, há nítida inspiração do legislador brasileiro em relação ao CPC português, que também prevê um rol de normas fundamentais. Tá legal? As normas fundamentais do processo podem ser normas, regras e normas princípios. Houve inspiração do legislador brasileiro em relação ao CPC português e essas normas fundamentais elas nem precisariam estar previstas de forma expressa porque elas já constam em certa medida na Constituição
Federal. Eu vou trabalhar aqui com vocês com as principais normas fundamentais, aquelas com maior aplicação prática, sem prejuízo, evidentemente, de lá no nosso ambiente virtual das pílulas processuais, eu abordar de forma rápida, certeira, precisa, outras normas fundamentais. Tá legal? Aqui na escola vocês vão ver de tudo, vocês vão ter todo o conteúdo de processo civil pensado sempre para a prática. Muito bem, em relação às normas fundamentais que eu trouxe para trabalhar com vocês, a primeira delas, claro, o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, primeiro eu tenho que contextualizar para eu mostrar como a gente vai aplicar na prática. Ele é um princípio um direito fundamental, claro, está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 54, e que vai dizer basicamente que ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Na verdade, o princípio do devido processo legal é uma norma fundamental que institui uma série de garantias materiais e processuais, para que o processo se desenvolva e, ao final, a norma jurídica individualizada que vai ser construída, ou seja, a decisão de mérito, porque a decisão de mérito é uma norma jurídica para o caso concreto, seja mais justa, seja mais efetiva e seja mais tempestiva possível. O devido processo legal deve ser compreendido como aquele princípio, aquela norma fundamental que garante um processo justo, um processo igualitário, um processo que se desenvolve em um tempo razoável e que a decisão seja mais efetiva possível. O princípio do devido processo legal, ele tem a sua origem, talvez, embora haja doutrinadores que defendam uma origem ainda mais remota, mas é possível enxergar talvez em um primeiro documento escrito na Carta Magna de 1215, que foi um documento, um acordo entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses. Qual foi o grande objetivo desse documento? Limitar o poder do soberano, limitar o poder daquele que exercia efetivamente o poder naquela sociedade. No nosso caso hoje é o Estado, mas até então era o soberano, era, por exemplo, o rei. Então, no momento em que se estabelece um acordo dizendo que ninguém poderia ser privado da sua liberdade, dos seus bens, da própria propriedade privada, sem o devido processo legal, nós vamos enxergar nesse documento uma primeira e talvez mais efetiva, à época, limitação do poder do soberano. Olha, soberano, o seu poder não é absoluto. Para me privar da liberdade, para me privar dos meus bens, é preciso um processo prévio. Um processo devido. Então nós enxergamos na Carta Magna de 1215 essa previsão e, consequentemente, talvez uma das primeiras origens, assim, digamos assim, em documentos escritos do princípio do devido processo legal. Só que olha que interessante, antes de falar do nosso atual código, esse princípio é um princípio secular. Ele se manteve na evolução da humanidade, na evolução histórica, como devido processo legal, ou seja, a cláusula devido processo legal, ela não mudou, só que a essa cláusula foram sendo incorporados novos valores, novos princípios, novas normas. Essa cláusula do devido processo legal, ela tem o poder, meus amigos, de se amoldar ao momento histórico. É por isso que vocês não podem abandonar essa cláusula e ela é uma carta na manga. Porque a sociedade evolui e o direito evolui e daqui 5, 10, 15 anos você vai poder alegar o princípio do devido processo legal sob novas perspectivas. Então é preciso ficar atento a esse princípio que é importantíssimo. E eu vou falar mais, olha só que interessante. Naquela época ninguém falava em contraditório formal e contraditório substancial, ninguém falava em cooperação, em razoável duração do processo, em isonomia, em contraditório substancial. Todos esses valores foram sendo incorporados a esse princípio e ele vai ganhando ainda mais corpo. Vejam a importância dele, a cláusula não muda, mas
o âmbito, o espectro aqui de aplicação, ele acaba mudando e ele acaba evoluindo também. Hoje nós ainda falamos em devido processo legal, claro, só que nós já estamos falando, por exemplo, em devido processo legal formal e devido processo legal substancial. Durante muito tempo só se pensava no devido processo legal como simplesmente as regras do jogo. Olha, para que eu seja privado da minha liberdade dos meus bens, ou para que eu seja condenado em uma demanda judicial, eu tenho o direito a um devido processo legal, ou seja, a um procedimento previamente previsto e previsível, porque no momento em que eu sou demandado, eu já sei quais são as etapas desse procedimento, ou seja, o devido processo legal é um aspecto meramente formal, como as regras do jogo. Devido processo legal em sentido formal nada mais é do que a observância das regras do jogo, das regras procedimentais. Só que o princípio do devido processo legal, e aqui que interessa na prática, deve ser compreendido também sob uma outra perspectiva, que é a do princípio do devido processo legal em seu aspecto material ou substancial. Como assim? Quando nós falamos em princípio do devido processo legal material ou substancial, nós estamos falando, meus amigos, da possibilidade de o Poder Judiciário, e aí, claro, os advogados têm esse poder também de provocar atividade jurisdicional, é a possibilidade do Poder Judiciário limitar, de certa forma, uma atividade legislativa abusiva. Vejam, é possível que um texto legal, que um dispositivo legal, quando compreendido abstratamente, sem aplicação no caso concreto, pela simples leitura, ele seja um dispositivo constitucional, que não haja violação abstratamente a nenhum direito fundamental. Mas é possível que aquele dispositivo, no caso concreto, viole um direito fundamental. Olha que interessante. E é nesse ponto que os grandes advogados, eles se sobressaem. Porque pouquíssimos conseguem identificar essas questões. E vocês vão conseguir a partir de hoje. Hoje é uma aula muito importante. Talvez uma das aulas mais importantes da escola é a primeira aula. Olha só, imagine o seguinte, e vejam, quando eu falo em devido processo legal substancial, como a possibilidade de se controlar a atividade legislativa dos nossos representantes, dos nossos legisladores, não significa necessariamente no campo procedimental. Em qualquer campo, imagine o seguinte, que um determinado estado, ele publica, claro, a partir de uma atividade legislativa, uma lei dizendo que aquela empresa que for devedora de ICMS, de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aquela empresa devedora de ICMS e com o seu nome inscrito na certidão da dívida ativa, já inserido lá, inscrito o nome lá na dívida ativa, essa empresa não poderá funcionar. Vejam, essa lei, ela viola algum direito da empresa? Claro que viola. Inclusive um direito constitucional, que é o da livre iniciativa, que é o direito ao próprio exercício da atividade profissional, do trabalho. O Estado tem meios para executar as dívidas tributárias. Não pode simplesmente fechar um estabelecimento por isso. O Poder Judiciário, quando provocado, ele vai dizer que nesse caso esse dispositivo ele é inconstitucional, exercendo então um controle que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade. E no momento em que se faz isso, está fazendo o quê? Qual é o fundamento? Devido processo legal substancial. Há uma atividade legislativa abusiva. Olha que interessante. E agora um outro ponto, talvez até mais sensível e mais difícil de identificar. Falando agora expressamente e especificamente de normas procedimentais. Imagine, o Código de Processo Civil vai dizer que não é cabível tutela provisória quando quando essa tutela for irreversível. Ou seja, uma das características da tutela provisória é a possibilidade de as partes retornarem ao status quo. Agora imagine o seguinte, que eu sou um advogado e o meu cliente precisa se submeter a uma cirurgia altamente complexa. E o Sistema Único de Saúde não quer custear, não quer promover essa cirurgia, realizar essa cirurgia. Eu vou ajuizar então uma ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória para que o Estado imediatamente realize a cirurgia no meu cliente. Certo até aqui? Certo. Só que veja, se o Estado realizar a cirurgia e lá no futuro, lá na frente, a tutela provisória for revogada, não é possível voltar ao status quo, porque a cirurgia já foi realizada. O Estado não vai desfazer a cirurgia. Não há uma irreversibilidade? Mas veja, nesse caso concreto, essa norma processual que proíbe a concessão de tutela provisória quando houver a possibilidade de a medida ser irreversível, ela, nesse caso concreto, ela viola o direito à vida e à saúde. Porque é algo que nós chamamos de uma irreversibilidade de mão dupla. Ou seja, se o juiz conceder a tutela provisória, será irreversível para o Estado. Mas se o juiz negar a tutela provisória, será irreversível para a parte autora. Isso porque ela pode morrer ou ela pode ter a sua saúde ainda mais prejudicada. Então, nesse caso concreto, essa norma que proíbe a concessão de uma tutela provisória quando houver a possibilidade de medida irreversível, ela é inconstitucional no caso concreto. Abstratamente ela é constitucional, mas nesse caso concreto ela é inconstitucional porque ela viola o direito à vida. Então você vai requerer a tutela provisória e vai dizer isso. A despeito de haver uma possível irreversibilidade, no presente caso, essa norma é inconstitucional para a parte autora, na medida em que, em caso de indeferimento, ela poderá morrer. Então, exercendo um juízo de ponderação aqui, aplicando o princípio da proporcionalidade, essa proibição legal, que é uma norma processual, formal, ela não pode sobrepor a um direito fundamental, que é a vida e a saúde. E aí você vai requerer a tutela provisória com esse fundamento. Tá legal? Muito interessante isso. E qual é o fundamento no Código de Processo Civil? O artigo 8º, que vai dizer que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade. É por isso que o Supremo Tribunal Federal entende que as máximas da proporcionalidade e da razoabilidade decorrem da cláusula do devido processo legal substancial. É verificar se aquela atividade legislativa, no caso concreto, ela não é desproporcional. E com base nesse fundamento você consegue controlar a atividade legislativa abusiva. Tá legal? Muito bem. Ainda sobre o princípio do devido processo legal, já falei sobre os dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, lei estadual prevê a interdição de estabelecimento comercial de empresa que estiver inscrita na dívida ativa. Já falamos sobre isso. Exemplo 2, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 300, parágrafo 3º do CPC. E eu dei esse exemplo e falei que, a depender do caso concreto, ainda que haja essa norma aqui, a tutela provisória deverá ser concedida, especialmente quando essa irreversibilidade for de mão dupla. Tá legal? Pergunto, é possível aplicar a cláusula, o princípio do devido processo legal às relações entre particulares ou esse princípio ele somente pode ser invocado contra o poder público? Meus amigos, eu disse que o princípio do devido processo legal é um direito fundamental previsto na Constituição. E os direitos fundamentais, eles possuem não apenas uma eficácia vertical, ou seja, entre administrado e poder público, mas também uma dimensão, uma eficácia horizontal entre particulares. É por isso que se você é um associado, uma associada em um clube recreativo, em uma associação qualquer, você não pode ser excluído dessa associação sumariamente, sem um devido processo legal. O artigo 57 do Código Civil diz isso. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Nada mais é o artigo 57 do que a demonstração
da aplicação do princípio do devido processo legal às relações entre particulares. E o Supremo Tribunal Federal entendeu assim também no recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. Então, quando você estiver diante de uma relação entre particulares, associação, sindicato, ou qualquer tipo de associação, clubes recreativos, não é possível a exclusão sumária de alguém sem oportunizar o direito a um devido processo legal no âmbito associativo, por exemplo. Tá legal? Muito importante a aplicação do princípio do devido processo legal às relações entre particulares, ok? Segundo princípio aqui, segunda norma fundamental importante para a prática, princípio do contraditório. Talvez a mais importante de todas, mas eu vou falar sobre ela no nosso próximo bloco. Vamos lá. Muito bem, vamos continuar. Princípio do contraditório. O contraditório também é uma norma fundamental, é um direito fundamental também previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Vale lembrar, meus amigos, que o princípio do devido processo legal é, digamos assim, um princípio nuclear, o princípio mãe, do qual vão decorrer os demais princípios, tá bom? Então o princípio do contraditório, ele decorre do princípio do devido processo legal. Processo devido é processo justo, e para que o processo seja justo, é preciso que tenha sido observado o contraditório. Quando nós falamos em contraditório, eu trago dois dispositivos que vão revelar esse princípio. O primeiro é o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, que vai dizer que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E o artigo 7º vai dizer, aqui já do Código de Processo Civil, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Meus amigos, o princípio do contraditório ele deve ser compreendido sob duas dimensões muito importantes. Quando nós falamos em contraditório, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, talvez uma ideia mais assim do senso comum, é a de um direito a uma reação. Há uma lei da física atribuída a Isaac Newton que vai dizer que toda ação gera uma reação. Então talvez seja uma ideia mais elementar do contraditório. Se eu sou demandado, eu tenho um direito de reagir a essa demanda. Além dessa reação, agora indo para um ponto mais técnico, para um conceito mais técnico, contraditório é o direito de participar do processo. Direito de participação. E como é que eu vou participar do processo? Eu tenho que ter o direito de ser devidamente cientificado de uma demanda que é proposta contra mim, eu tenho direito a um prazo para apresentar a minha resposta, eu tenho o direito de produzir provas, eu tenho o direito de me fazer presente a uma audiência, eu tenho o direito de recorrer contra determinadas decisões, eu tenho direito a um prazo para apresentar recurso, eu tenho o direito de ser intimado de um ato processual que foi praticado e de um ato processual que será praticado. Vejam, esse direito de participação, ele revela uma dimensão formal do princípio do contraditório. É o direito de participar do processo, de ter prazo, de poder responder, de poder interpor o recurso conforme aquela previsão constante no código. É uma dimensão formal e isso todo mundo sabe. Mas o que você vai aplicar no caso concreto, além, claro, da dimensão formal, é a dimensão substancial. É o que nós chamamos de contraditório substancial. E esse faz muita diferença na prática. Eu disse que o contraditório é o direito de reação e de participação. Direito de participação e direito de reação correspondem ao aspecto formal do contraditório. Só que o legislador e a doutrina entenderam o seguinte, que a parte não pode ter apenas um direito de participação ou um direito de participar do processo. Deve ser conferida à parte um verdadeiro poder, que é o poder de influência, é o poder de influir na decisão que vai ser proferida pelo juiz.
Esse poder de influência é o que nós chamamos de aspecto ou dimensão substancial ou material do princípio do contraditório. É por isso, meus amigos, que o artigo 9º do Código de Processo Civil vai dizer que o juiz não pode decidir contra alguém sem que esse alguém seja previamente ouvido. A concretização do aspecto substancial do princípio do contraditório, ela é percebida em diversos dispositivos do Código, a começar pelos artigos 9º e 10 do CPC. E olha só que interessante, eu citei primeiro aqui diversos dispositivos. A doutrina chama essa decisão, veja, o que eu estou querendo dizer com poder de influência? O juiz não pode decidir para surpreender as partes. A decisão de mérito ao final do processo deve ser uma decisão que foi construída a partir da manifestação das partes também. Evita-se com isso a chamada decisão surpresa. O juiz não pode decidir contra alguém sem que esse alguém seja previamente ouvido. É o que nós conhecemos também na doutrina de decisão de terceira via. Já ouviram falar nessa expressão? Decisão de terceira via é a decisão surpresa. É aquela decisão que surpreende negativamente uma das partes, porque não oportunizou a manifestação dela. Então, o aspecto substancial do contraditório visa coibir essa decisão surpresa, essa decisão de terceira via. E como é que na prática você vai alegar isso e quando é que essa decisão surpresa vai estar ali presente? Vejam, artigo 9º do CPC. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Essa é a regra. Qualquer decisão contra alguém deve pressupor a prévia oitiva dessa pessoa, desse sujeito, dessa parte que sofreu os efeitos da decisão. Agora, o Código traz 3 exceções. Primeira delas, tutela de urgência. Claro, se você está em uma situação de urgência, você pode requerer uma tutela provisória inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Nesse caso, haverá violação ao contraditório, porque a parte vai vir e vai dizer, olha, houve violação ao contraditório. E o que você vai dizer? Não houve violação ao contraditório, primeiro, porque o artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 do CPC, permite neste caso, e segundo, porque nas tutelas provisórias não há exclusão do contraditório. O contraditório ele é apenas postergado para momento futuro, já que por se tratar de uma situação de urgência, não é possível esperar a prévia oitiva do réu ou da parte contrária, conforme o caso. Tá bom? Então, primeira exceção em relação a esse aspecto substancial do princípio do contraditório é tutela de urgência. Segunda hipótese, segunda exceção, tutela da evidência quando se tratar da tutela da evidência prevista nos incisos 2 ou 3 do artigo 311, que são as duas hipóteses que permitirão, então, uma decisão inaudita altera parte sem ouvir a parte contrária. Na nossa aula sobre tutela provisória, nós analisaremos o artigo 311 com mais calma, tá bom? E a terceira hipótese, ação monitória. Note, quando você ajuiza uma ação monitória, você apresenta uma prova daquela obrigação e o juiz, sem ouvir a parte contrária, ele já determina a expedição de um mandado de pagamento. Note que na ação monitória a parte não é citada para primeiro se defender, ela já é citada para pagar, ou, caso ela queira, para que ela possa opor embargos à monitória. Tá certo? Então, nessas 3 hipóteses previstas aqui no parágrafo único do artigo 9º, nós teremos algumas mitigações, então, a esse poder de influência, ou seja, situações nas quais o juiz vai poder decidir sem ouvir a parte contrária. Perfeito, já entendemos o artigo 9º, eu preciso falar bem aqui com vocês sobre os artigos 9º e 10 para que possamos ter uma visão global desse aspecto substancial. E o artigo 10 vai dizer que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Olha que interessante, esse poder de influência ele vai além da simples manifestação, da prévia manifestação formal. Por quê? Porque se o juiz vai se valer de algum fundamento na sua decisão
e esse fundamento não foi discutido entre as partes, ninguém suscitou esse fundamento, é um fundamento jurídico novo, um fundamento criado pelo juiz no momento de decidir. O juiz pode decidir com base nele ou o juiz deve intimar as partes para que elas se manifestem? O juiz deve intimar as partes para que elas se manifestem previamente. Então, esse poder de influência, ele se projeta inclusive em relação aos fundamentos da decisão. É o que ocorre, por exemplo, com a prescrição e decadência. No curso do processo, o juiz verificou que a pretensão da parte autora estava prescrita ou que o seu direito decaiu. Ele pode simplesmente pronunciar a prescrição ou a decadência, ou ele deve intimar as partes para que elas se manifestem. Se a prescrição ou a decadência já foi objeto de discussão entre as partes, o juiz vai pronunciar normalmente. Agora, se ninguém falou nada sobre prescrição ou decadência, o juiz não pode pronunciar a prescrição ou decadência sem antes ouvir as partes, sob pena de violar o princípio do contraditório substancial, ou seja, não permitiu que a parte exercesse o poder de influência, ou seja, buscasse influir na decisão com teses, com argumentos, por exemplo, para afastar eventual prescrição ou decadência. Tá legal? Agora, muito cuidado, e aqui é um ponto que poucos se atentam para ele. Eu disse que se o juiz verificar no curso do processo prescrição ou decadência, ele não pode pronunciar sem antes intimar as partes para que elas se manifestem, certo? Certo. Agora, nós sabemos, eu nem sei se eu trouxe o dispositivo aqui, não, mas não tem problema. Nós sabemos que também é possível, assim que o juiz recebe a petição inicial, se não for caso de indeferimento da petição inicial, o juiz pode, conforme o caso, julgar liminarmente improcedente o pedido do autor. É possível julgar improcedente liminarmente o pedido do autor sem ouvir o réu? Plenamente possível quando o juiz estiver diante de uma das hipóteses do artigo 332 do CPC. Anote esse dispositivo, 332. Por exemplo, o pedido do autor viola um precedente vinculante, viola uma súmula, viola um julgamento do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo, viola a decisão, uma tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, viola, por exemplo, uma tese firmada em incidente de assunção de competência. Falaremos sobre isso na nossa escola. Viola uma dessas situações. O juiz pode julgar improcedente liminarmente o pedido do autor. O réu nem vai ser citado. Ele só vai ser intimado do trânsito em julgado, que o juiz já julga improcedente o pedido do autor. Ok. Uma das hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido é quando o juiz verificar desde já prescrição ou decadência. Então se o juiz, ao receber a petição inicial, verificar prescrição ou decadência, ele já pode julgar improcedente liminarmente o pedido? Pode. Agora, professor, o senhor disse então que nesse caso, o juiz, como é prescrição ou decadência, ele tem que intimar previamente a parte, certo? O autor. Nesse caso, nesse específico caso, não. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma combinação entre dois dispositivos, que é o primeiro deles é o artigo 487, parágrafo único do CPC, e o segundo é o artigo 332, parágrafo 1º. O 332, parágrafo 1º vai dizer que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido do autor com base em prescrição ou decadência, se ele reconhecer prescrição ou decadência. O 487 fala o seguinte: salvo na hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, se o juiz verificar prescrição ou decadência, se ninguém se manifestou sobre elas, o juiz, antes de decidir, deve intimar as partes para que elas se manifestem. Ou seja, regra geral, prescrição ou decadência. Se ninguém suscitou, ninguém discutiu, o juiz, antes de reconhecer, deve intimar as partes para que elas se manifestem. Artigo 10 do CPC, 487, parágrafo único do CPC. Especificamente, na hipótese de prescrição ou decadência para fins de improcedência liminar do pedido, o juiz não precisa intimar previamente a parte, porque o próprio início do parágrafo único do 487 faz essa ressalva. Tá legal? Vejam quanta coisa importante aqui para a prática. Você tem que saber tudo isso. E você vai saber. Cada aula é um conhecimento novo, cada aula vai ter mais conteúdo, vai ter mais conhecimento para você se tornar uma verdadeira processualista, um verdadeiro processualista e atuar em qualquer tipo de ação civil. Esse primeiro módulo é, de fato, um módulo muito importante porque ele vai construir a base para a compreensão dos temas
que serão abordados nos próximos módulos, tá bom? Beleza, então o artigo 10 já vimos isso. O artigo 9 e o artigo 10, eles concretizam, então, esse aspecto substancial do princípio do contraditório. Além desses dispositivos, eu cito aqui o artigo 77, parágrafo 1º do CPC. Se o juiz verificar, por exemplo, que o comportamento do seu cliente configura um ato atentatório à dignidade da justiça, e se o juiz, em razão disso, já aplicar a multa ao seu cliente por ato atentatório à dignidade da justiça, o que você deve fazer? Você deve recorrer, você pode opor embargo de declaração, alegando o quê? Violação ao aspecto substancial do princípio do contraditório, decisão surpresa, decisão de terceira via. Por quê? Porque antes de o juiz aplicar a sanção àquele que em tese está se comportando ou está agindo conforme ali, violando, por exemplo, a boa-fé processual e, consequentemente, agindo de tal modo que aquele comportamento configura um ato atentatório à dignidade da justiça, antes de o juiz aplicar a sanção, o juiz precisa advertir a parte, para permitir com que ela, no seu caso, como advogada, como advogado daquela parte, mostre para o juiz que aquele comportamento não configura um ato atentatório à dignidade da justiça. É para isso que serve o princípio do contraditório na dimensão substancial, nesse aspecto substancial. Um outro exemplo, artigo 493, parágrafo único. Imagine o seguinte: após a propositura da ação, surgiu um fato novo, um fato superveniente, portanto. Esse fato novo, esse fato superveniente à propositura da ação, ele pode ser levado em consideração no momento de o juiz proferir a decisão? Pode. Mas por se tratar de um fato superveniente, o juiz, antes de decidir, deve intimar as partes para que elas se manifestem. Então você tem que ficar atento, atenta a quê? A sentença, a decisão de mérito, para verificar se o juiz não invocou algum fato novo, sem que esse fato novo fosse objeto de debate entre as partes. Princípio do contraditório substancial. Um outro exemplo, lá na execução, artigo 772, inciso 2 do CPC, 772, se o juiz perceber que o comportamento do exequente, do executado, e geralmente vai ser do executado, configura ato atentatório à dignidade da justiça também, da mesma forma que ocorre aqui no 77, antes de aplicar a sanção, ele deve advertir a parte. Só para que essa parte possa, então, apresentar as suas razões, somente após, se for o caso, o juiz aplicar a sanção. Tá legal? São formas de concretização desse aspecto substancial do princípio do contraditório. Próxima norma fundamental, motivação das decisões. Aqui é tranquilo, meus amigos. O princípio do devido processo legal e o princípio do contraditório são os dois grandes princípios que vocês devem saber trabalhar com eles na prática, tá bom? Eu já dei o caminho aqui e a gente começa a compreender, a partir dessa compreensão desses fundamentos, é que a gente, no caso concreto, começa a trabalhar com esses princípios com uma certa tranquilidade. E durante toda a nossa escola, a nossa jornada aqui, as aulas, nós falaremos sobre esses princípios. E eu vou falar, olha, o devido processo legal substancial, princípio do contraditório substancial, vocês já vão saber do que nós estamos falando, tá bom? O princípio da motivação das decisões tem a ver com a imposição constitucional de que toda decisão proferida pelo Poder Judiciário seja fundamentada. Isso é um entendimento básico. Todas as decisões, todos os atos proferidos pelo Poder Judiciário, e especificamente as decisões judiciais, devem ser, claro, públicas e fundamentadas. O inciso 9 do artigo 93 vai dizer, então, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Esse inciso 9 do artigo 93, ele nos revela duas importantes normas fundamentais: princípio da publicidade dos atos processuais e o princípio da motivação das decisões. Nos interessa aqui agora o princípio da motivação. O artigo 11 do CPC também ele caminha nesse mesmo sentido. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, ou seja, decisão não fundamentada é decisão nula. Se você for recorrer de uma decisão
e o fundamento do seu recurso for a falta de fundamentação, você não vai requerer ao tribunal, por exemplo, a reforma da decisão. Você vai requerer a cassação da decisão. Ou seja, que o tribunal anule aquela decisão e o juiz vai ter que proferir outra decisão. Ok. Duas garantias decorrem desse princípio, ou seja, esse princípio ele nos revela duas importantes garantias. A primeira garantia do princípio da motivação das decisões judiciais é a garantia de fiscalização da sociedade em relação ao poder judiciário, ou seja, para que a sociedade possa fiscalizar os atos do poder judiciário, é preciso que o poder judiciário fundamente as suas decisões. Permite com que toda a sociedade fiscalize os atos do Poder Judiciário. E a segunda garantia é o duplo grau de jurisdição. Olha que interessante. Por quê? Porque você só tem condições de recorrer de uma decisão se essa decisão apresentar os motivos daquele resultado. Porque se o juiz julga procedente ou improcedente e não diz os motivos, como é que você vai conseguir mudar essa decisão no tribunal, se você não sabe os motivos ou se esses motivos não estão bem apresentados ali, bem revelados? Então, a falta de fundamentação, ela prejudica o próprio duplo grau de jurisdição. Ok. O nosso legislador, ele deu tamanha importância para a motivação das decisões judiciais que lá no artigo 489, parágrafo 1º, o nosso legislador elencou uma série de situações nas quais ele considera a decisão como não fundamentada. E aqui é preciso uma atenção redobrada, especialmente para os dois últimos incisos do 489, e falaremos sobre sobre esses incisos no nosso próximo bloco. Eu já vi que o meu tempo estourou, passou voando, né? Vamos para o terceiro bloco. Muito bem, meus amigos, vamos continuar. Eu falei que o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele estabelece aquelas decisões que o legislador considera como não fundamentadas. Diz o parágrafo 1º do 489, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Meus amigos, um ponto importante de qualquer decisão judicial, e na prática vocês devem se atentar a isso, é toda decisão judicial deve ser contextualizada. O juiz não pode simplesmente citar dispositivos legais sem dizer de que forma esses dispositivos se aplicam ao caso concreto, se aplicam àqueles fatos apresentados. Muitas vezes o juiz faz o quê? Ao invés de ele simplesmente citar ipsis literis o dispositivo, ele vai parafraseando o dispositivo. O juiz deve, mesmo que parafraseando o dispositivo, demonstrar a aplicação dele daquele dispositivo legal ao caso concreto. É o que nós chamamos de cotejo analítico entre os fatos apresentados pelas partes e aqueles dispositivos citados. 2. Também não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O juiz fala simplesmente que o réu violou o princípio da função social do contrato. Tá, mas de que modo ele violou o princípio da função social do contrato? De que modo ele violou o princípio da boa-fé objetiva? É preciso pegar esse conceito aberto, essas cláusulas gerais ou esses conceitos indeterminados e mostrar de que modo eles se aplicam ao caso concreto, o cotejo analítico. Perfeito. 3. Invocar motivos que expressariam a justificar qualquer outra decisão. O juiz faz uma decisão padrão, apenas com fundamentos jurídicos, e só muda o dispositivo, por exemplo, o valor da condenação. Ele pega aquela decisão que vai servir para qualquer tipo de dano moral, de pedido de dano moral procedente, e ele vai utilizando aquilo. Você deve ficar atento, deve ficar atenta a essa situação, inclusive, se for o caso, juntar outras decisões idênticas àquela e fundamentar no inciso 3 do próprio parágrafo 1º do artigo 489 do CPC para requerer a cassação da sentença. Tá legal? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Muito cuidado aqui. De uma forma geral, o juiz deve
apreciar, deve examinar todas as teses alegadas pelas partes, desde que cada tese apreciada seja capaz de, ainda que em tese, com perdão do trocadilho, modificar aquele entendimento do juiz. Isso não significa dizer que o juiz deva examinar e enfrentar todas as teses. Não, todas as teses capazes de algum modo, afastar, infirmar aquela conclusão. Note, se você ajuiza uma ação, você vai ajuizar uma ação pleiteando, por exemplo, a nulidade de um contrato. Juiz, esse contrato é nulo. Por que esse contrato é nulo? Por duas razões. Vejam, você traz aqui dois fundamentos. O primeiro fundamento, juiz, ele é nulo porque o autor era absolutamente incapaz quando celebrou o negócio jurídico. Perfeito, nulidade. E além disso, ele foi coagido. Coação, nulidade também. O juiz julga procedente e diz que o pedido é procedente porque ele era absolutamente incapaz. Note, o juiz não enfrentou a tese da coação. Mas ele precisaria enfrentar a tese da coação? Não, porque ela não é capaz de mudar a decisão, ele já julgou o procedente. Então note que esse inciso 4, ele não impõe necessariamente aqui o enfrentamento de toda e qualquer tese. Portanto, se você obteve uma decisão favorável e a parte contrária alegou o inciso 4, você deve bater nessa tecla. Inclusive, esse é o entendimento do STJ, de que o juiz somente deve enfrentar aquelas teses capazes de, algum modo, modificar aquele resultado. Ok? Beleza. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Olha só que interessante. O juiz não pode simplesmente, na hora de decidir, invocar um precedente. Quando nós falamos em precedentes, eu quero que vocês anotem aí, artigo 927 do CPC. Aquele rol prevê os chamados precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios, que todo juiz deve observar no caso concreto. Então, se o juiz invocar um daqueles precedentes, por exemplo, o entendimento do Supremo em controle de constitucionalidade, o julgamento, uma tese firmada pelo STJ ou pelo Supremo em julgamento de caso repetitivo, uma súmula do STJ ou do STF, se o juiz invocar um precedente, o juiz deve necessariamente fazer o cotejo analítico, ou seja, dizer o porquê aquele precedente se aplica ao caso concreto. O juiz deve demonstrar que as balizas fáticas e jurídicas do caso concreto, elas se amoldam às balizas fáticas e jurídicas que geraram o precedente. O juiz não pode simplesmente aplicar uma súmula, aplicar uma tese firmada pelo STJ, sem demonstrar de forma clara e objetiva de que modo aquele precedente se aplica ao caso concreto. Ou seja, ele tem que demonstrar que aqueles fatos e aqueles fundamentos que geraram aquele precedente são os mesmos no seu caso. Porque muitas vezes lá a súmula ela traz uma informação, mas aquelas balizas fáticas e jurídicas que geraram aquela súmula são totalmente diferentes. Então, há uma distinção entre as situações. Perceberam? Compreendendo isso, a gente começa a entender, então, duas técnicas importantes para se trabalhar com precedentes, que é o distinguish e o overruling. Duas técnicas que eu quero mostrar para vocês na nossa primeira aula. O inciso 6, ele diz o contrário. Note, o inciso 5 disse, o juiz não pode simplesmente se limitar a invocar uma súmula, uma jurisprudência, um precedente, sem demonstrar que aquelas balizas fáticas e jurídicas que geraram aquele precedente são as mesmas, são idênticas às balizas fáticas e jurídicas do caso concreto, porque só assim será possível aplicar esse precedente. Ok. O inciso 6 diz o contrário. O juiz não pode deixar de aplicar, ou melhor, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento. O que significa isso? Se você invocou uma súmula para fundamentar o direito do seu cliente, no caso concreto, se você invocou uma tese firmada pelo STJ ou pelo STF em julgamento de casos repetitivos e o juiz não segue esse precedente vinculante que você citou, lembrando, precedente vinculante, artigo 927, vai lá para o 927 para você conhecer os precedentes que você vai citar e vai exigir que o juiz siga o precedente, porque eles são de observância obrigatória. Ok, você citou um precedente, o juiz não seguiu. Você deve, por exemplo, neste caso, opor embargos de declaração contra a decisão para que o juiz se manifeste sobre o precedente. Juiz, eu citei o precedente, mas o senhor não disse por que não está seguindo. Olha só, olha a técnica. Porque o juiz é obrigado a examinar o precedente invocado. E cabe ao juiz, para não adotar esse precedente, mostrar que há distinção no caso concreto. Que distinção é essa? É o que nós chamamos de distinguish. O juiz tem que demonstrar que as balizas fáticas e jurídicas do caso concreto são diferentes das balizas fáticas e jurídicas que geraram precedente. Por isso, meus amigos, que uma técnica muito importante na hora de citar um precedente na sua petição inicial, na contestação ou no recurso, é estudar bem o voto condutor daquele julgado do STJ, do STF em algum julgamento de caso repetitivo, é analisar bem os votos condutores daqueles acórdãos que acabaram gerando uma súmula para mostrar, no caso concreto, que aquelas questões fáticas e jurídicas que geraram a fixação daquela tese são idênticas às questões fáticas e jurídicas do seu caso. Quando você mostra isso para o juiz, é muito difícil de o juiz deixar de seguir. Porque você vai ter um poder enorme nas mãos na hora de interpor o recurso contra essa decisão que não adotou o precedente que você invocou. Tá bom? Isso é muito, muito importante. Então, caberá ao juiz, para não adotar uma súmula ou qualquer outro precedente vinculante, ele deve demonstrar de forma clara, sem sombra de dúvidas, a distinção entre as balizas fáticas e jurídicas do seu caso e aquelas balizas fáticas e jurídicas que geraram o precedente. Deve fazer, portanto, o distinguish. Ou ele pode até dizer, realmente, as balizas fáticas e jurídicas do caso concreto são idênticas às balizas fáticas e jurídicas que geraram o precedente, mas esse precedente ele já foi superado. Basta imaginar que alguém cita, por exemplo, uma tese firmada pelo STJ em um julgamento de caso repetitivo, só que o próprio STJ, anos depois, mudou o entendimento. E aí a parte, ela cita um julgado antigo do STJ. O que você, como advogado da parte contrária, advogada da parte contrária, deve alegar? Esse precedente já foi superado, por isso que ele não se aplica ao presente caso. Já ocorreu o overruling. Overruling é a superação do precedente. Então, para que o juiz deixe de seguir um precedente vinculante, ele deve ou fazer o distinguish, a distinção, ou mostrar que já houve a superação daquele precedente, ou seja, já houve o overruling, tá certo? Esse é o princípio, meus amigos, da motivação das decisões. Daí a importância de se conhecer bem o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Próxima norma fundamental, o princípio da boa-fé processual. O que é a boa-fé? A boa-fé é uma norma de conduta. É uma norma que impõe a todo aquele que participa do diálogo processual um comportamento ético, um comportamento moral, um comportamento probo. Por se tratar de uma norma de conduta, a boa-fé processual é uma boa-fé objetiva. Não há que se falar aqui em aferição da intenção do sujeito. O sujeito viola a boa-fé processual mesmo sem intenção de causar prejuízo à outra parte. Portanto, a boa-fé é uma norma de conduta. É uma norma que vai impor a qualquer ator processual um comportamento ético, moral, probo e responsável. Responsável, não irresponsável, e responsável. Inclusive impõe ao juiz, ao membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, a todos os atores processuais. Quando nós pegamos esse princípio da boa-fé processual, meus amigos, e comparamos com a boa-fé que nós aprendemos lá no direito civil, nós vamos
ver, vamos enxergar uma similitude entre elas, notadamente no que diz respeito às funções. Primeiro, antes de trabalharmos com essas funções, vamos ler o artigo 5º, que trata do princípio da boa-fé processual e já nos revela uma primeira função dele e depois os fundamentos constitucionais. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. É uma norma de conduta que vai impor, então, esse comportamento leal, probo, ético. Ok. Quando nós falamos em princípio da boa-fé processual, nós temos que ter em mente que esse princípio ele tem por fundamento três importantes normas constitucionais, três importantes princípios constitucionais. Primeiro, dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Segundo, princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, processo devido é processo no qual as partes se comportam conforme a boa-fé. E terceiro, solidariedade, artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Constitui objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade prevista lá no inciso 3, ou inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal é um importante fundamento constitucional do princípio da boa-fé processual e também do princípio da cooperação. Quando você atua em um processo, você vai conseguir identificar a violação ao princípio da boa-fé processual de diversas formas. E se você compreender bem quais são as funções dessa boa-fé processual, fica tudo muito mais fácil. Veja, primeira função do princípio da boa-fé processual, função integrativa, ou seja, de integração. Todo aquele que interage com alguém no processo deve se comportar conforme a boa-fé. É o artigo 5º. Todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. É a função integrativa do princípio da boa-fé processual. Segunda função, interpretativa. A petição inicial deve ser interpretada pelo juiz conforme a boa-fé. O juiz não pode presumir a má-fé da parte. E você deve sempre alegar isso. E onde é que isso está escrito? No artigo 322, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Da mesma forma, a decisão judicial também deve ser interpretada conforme a boa-fé. Artigo 489, parágrafo 3º. E a terceira função do princípio da boa-fé é a chamada função limitadora ou de controle. Artigos 79 a 81. Meus amigos, temos aqui um exemplo, né? Função limitadora ou de controle significa o quê? A parte não pode agir de má fé. O princípio da boa-fé processual, ele evita, por exemplo, o abuso de direito. Além, é claro, dessa litigância de má fé, que é coibida pelo princípio da boa-fé, nós vamos encontrar, por exemplo, lá no artigo 311, inciso 1 do CPC, que trata da tutela da evidência. Uma das hipóteses de concessão de uma tutela da evidência é quando o juiz verificar o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Aquele que abusa do seu direito de defesa no processo viola a boa-fé processual. Então, o princípio da boa-fé processual visa coibir o abuso de direito. E como é que a gente vai então enxergar na prática a concretização desse princípio da boa-fé? Eu trago aqui 5 formas de concretização. Primeira delas, pela proibição de litigância de má-fé. Os artigos 79 a 81 do CPC proíbem a litigância de má-fé e, portanto, aquele que litiga de má-fé viola o princípio da boa-fé processual. 2, pela proibição de criação dolosa de posições jurídicas. Cuidado com isso, na prática isso é muito comum. Muitas vezes uma das partes, ela busca criar uma posição jurídica desfavorável à parte contrária. Exemplo, eu ajuizo uma ação, eu sei onde o réu tem domicílio, mas eu omito essa informação para forçar uma citação por edital. Porque eu sei que se ele for citado por edital, dificilmente ele vai ter acesso a esse edital, vai ser nomeado um curador especial que vai apresentar uma contestação genérica e muito provavelmente eu vou vencer esse processo. Veja, eu omiti uma informação para criar dolosamente uma posição jurídica desfavorável à parte contrária. Criação dolosa de posições jurídicas. É o que diz o artigo 258. Violação à boa-fé processual. Terceira forma de concretização da boa-fé processual
pela responsabilidade pessoal e regressiva do juiz. O juiz que age com dolo ou com fraude, ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Claro, você primeiro deve colher essas provas e você não pode ajuizar uma ação contra o juiz. Primeiro você ajuiza uma ação contra o Estado ou a União, se tratar de Justiça Federal. E após a condenação da União ou do Estado, esse ente poderá ajuizar uma ação regressiva contra o juiz. Quando ficar demonstrado aqui demonstrada uma atuação com dolo ou com fraude por parte do magistrado. Essa mesma ideia se aplica também ao membro do Ministério Público. Também se aplica ao membro do Ministério Público, que o promotor de justiça ou procurador da República que atuar com dolo ou com fraude, ele será responsável pessoalmente e regressivamente. Então, primeiro contra o Estado e aí depois o Estado tem ação regressiva contra ele. Ok? Quarta forma aqui de concretização do princípio da boa-fé processual na prática, pela proibição do abuso de direito. A parte não pode abusar do seu direito. Eu trago dois exemplos aqui. O primeiro é do artigo 311, inciso 1, que eu já falei. Aquele que abusa do seu direito de defesa ou atua com manifesto propósito protelatório, viola o princípio da boa-fé, porque ele pratica aqui ele abusa do seu próprio direito. E o segundo exemplo, embargos de declaração meramente protelatórios. Aquele que opõe embargos de declaração meramente protelatórios viola o princípio da boa-fé. Viola o princípio da boa-fé processual e contra ele poderá ser aplicada uma sanção de até 2% sobre o valor atualizado da causa. Artigo 1026, parágrafo 2º. E a quinta forma de concretização do princípio da boa-fé processual é pela proibição de comportamento contraditório. A parte não pode se comportar de forma contraditória. Como assim? Eu não posso me comportar de uma forma no processo, gerando uma legítima expectativa na parte contrária de que eu vou permanecer, de que eu vou continuar a me comportar dessa forma, e lá na frente eu me comportar de forma contraditória. Me comportar de forma contraditória. É uma violação à boa-fé processual. Dois exemplos. Artigo 276 do CPC. Aquele que der causa a uma nulidade não pode alegar essa nulidade em seu próprio benefício. Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Eu não posso dar causa a uma nulidade e depois eu alegar essa nulidade para me beneficiar dela. Claro que não posso. E assim, o segundo exemplo, artigo 1000. Aquele que aceitar expressa ou tacitamente uma decisão não pode recorrer. Então, se a parte contrária você perceber que ela já se comportou de forma a aceitar a decisão, caso ela interponha um recurso, você deve alegar isso no seu recurso. É uma ferramenta, é uma tese muito interessante, porque demonstra que você está atento, está atenta ao comportamento da parte contrária. Você percebe, opa, ela já se comportou de forma a concordar com a decisão, portanto ela não poderia ter interposto esse recurso. E aí você vai alegar isso lá nas contrarrazões do seu recurso, artigo 1000 do CPC. E por fim eu pergunto aqui, ainda falando sobre boa-fé processual, para a gente encerrar esse ponto. O que se entende por nulidade de algibeira? Já ouviram falar nessa expressão? Nulidade de algibeira é a nulidade de bolso. Ninguém pode guardar uma nulidade no bolso para alegar essa nulidade no momento em que for mais conveniente. Então, a parte verifica uma nulidade no processo, cabe a ela, na primeira oportunidade, alegar a nulidade. O que ela faz? Ela espera, não alega a nulidade, ela guarda essa nulidade e diz o seguinte, olha, se eu perder, eu vou recorrer no TJ. Se o tribunal mantiver a sentença contra mim, eu vou interpor o recurso especial e no STJ eu tiro essa carta da manga e alego a nulidade. Pode isso? Não pode, porque esse comportamento viola a boa-fé processual. O STJ tem jurisprudência já nesse sentido, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil, de proibição da chamada nulidade de algibeira. Tá legal? Meus amigos, eu preciso chamar mais um bloco apenas para a gente concluir a nossa primeira aula. Como eu falei, uma aula muito importante sobre normas fundamentais. Então eu só quero dar um recado rápido. Na plataforma vocês vão verificar o seguinte, nós teremos então uma pasta chamada Aplicação das Normas Processuais na Prática, acho que esse é o nosso tema, né?
e nós vamos ter duas pastas com esse nome. Então nós vamos ter os blocos 1 e 2 em uma parte e em uma pasta e os blocos 3, esse e 4, que é o próximo, em outra pasta. Então fiquem atentos a essas duas pastas, tá bom? Vocês vão encontrar 2 blocos em uma e 2 blocos em outra para a gente fazer essa organização. Vamos para o quarto e último bloco. Muito bem, meus amigos, vamos concluir então a nossa aula. Princípio da cooperação. Falamos sobre o princípio da boa-fé processual e agora vamos falar sobre o princípio da cooperação. O que é esse tal princípio da cooperação? Será que ele é apenas uma utopia ou a gente consegue concretizar esse princípio? É possível aplicar esse princípio na prática? Plenamente possível, meus amigos. O artigo 6º do CPC vai dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Processo devido, processo justo é processo no qual as partes atuam com boa-fé e em cooperação, para que a decisão ao final seja mais justa, tempestiva e efetiva possível. E o princípio da cooperação, meus amigos, ele pode ser concretizado de diversas formas. Quando nós falamos sobre o princípio da cooperação, é importante termos em mente 3 grandes sistemas de estruturação do processo. Primeiro sistema, isso não precisa anotar, porque isso não é uma questão mais teórica, mas eu quero falar isso para vocês. O primeiro sistema é o chamado sistema adversarial. O processo, em um certo momento da história, era visto como um campo de batalha entre autor e réu. As partes eram vistas como meras adversárias, simples adversárias. O juiz ficava equidistante. A função do juiz era apenas decidir. O juiz não se importava com o jogo, com as regras e com aquela batalha. Deixava as partes brigarem e então o juiz só decidia no final. Esse era o sistema adversarial. O tempo se passou, o Estado foi passando a ter um viés ideológico mais social. Olha só, um viés mais social. Até então era um viés mais liberal, por isso que as partes tinham ali a iniciativa e o juiz ficava equidistante. O Estado então passou a ter um viés mais social, um viés ideológico mais social e começou então a ter passar aquela ideia de que o Estado é uma mãe de todos e que o Estado é um Estado mais intervencionista e que, portanto, o juiz não é um juiz mais equidistante, ao contrário, o juiz passa a ser alguém que passa a atuar também no processo e ter iniciativa do processo, muitas vezes até iniciativa para o início do processo. Esse é o chamado sistema inquisitorial, sistema adversarial e sistema inquisitorial agora. Um juiz mais proativo com iniciativa. E um terceiro sistema, que é o nosso sistema, é o sistema cooperativo. Prepondera nesse sistema o princípio da cooperação. Nesse sistema há uma repartição de atribuições entre as partes e juiz, inclusive no tocante à gestão do processo. Há uma gestão compartilhada do processo. As partes devem atuar de forma a cooperar entre si para a resolução do mérito, da mesma forma o juiz. O nosso modelo constitucional de processo é um modelo cooperativo. É um modelo cooperativo. Embora nós tenhamos alguns resquícios de um sistema adversarial e de um sistema inquisitorial, o nosso modelo constitucional é um modelo cooperativo. E de que forma que esse princípio da cooperação ele pode ser concretizado na prática? Por meio de 4 grandes deveres. O primeiro dever é o dever de esclarecimento e consulta. Esse dever de esclarecimento ou de consulta ele pode ser extraído do artigo 10. Como assim? Se o juiz tiver dúvida em algum ponto da causa, em algum fato alegado pela parte, o juiz não pode simplesmente ignorar o que a parte disse. Então, se você peticionou e o juiz lá na decisão disse que ele não entendeu o que você quis dizer e que, portanto, ele está ignorando o que você disse, você, no seu recurso, você deve invocar esse princípio da cooperação, a violação ao princípio da cooperação, dentro dessa perspectiva do dever de esclarecimento ou de consulta do artigo 10. Juiz, o senhor não poderia ignorar os fatos por mim alegados pela simples razão de não ter compreendido o que eu disse. Era o seu dever, era um dever seu me intimar para que eu esclarecesse, dever de esclarecimento ou de consulta.
Da mesma forma, se o juiz proferiu uma decisão e as partes não compreenderam bem, elas têm o direito de requerer ao juiz esclarecimento. Elas podem consultar o juiz quanto àquilo que ele quis dizer. Juiz, o senhor determinou a distribuição do ônus da prova e eu não entendi bem. O que efetivamente eu tenho que provar? Dever de esclarecimento, dever de consulta. Decorre do princípio da cooperação. Segundo dever, dever de prevenção. O juiz não pode julgar extinto o processo em resolução do mérito por verificar uma nulidade sanável. O processo marcha para a resolução do mérito, é o princípio da primazia do julgamento do mérito. A extinção sem resolução do mérito deve ser algo excepcional. Portanto, se o juiz, por exemplo, extinguir o processo porque ele verificou uma nulidade e você perceber que era uma nulidade sanável, juiz, bastava me intimar que eu corrigiria esse vício. Você deve invocar o princípio da cooperação nessa perspectiva do dever de prevenção. O processo marcha para a resolução do mérito. É por isso que o artigo 139, inciso 9 do Código de Processo Civil vai dizer que incumbe ao juiz buscar sempre suprir eventuais vícios processuais ou intimar as partes para que elas corrijam esses vícios processuais. É por isso que o artigo 321 do CPC vai dizer que se o juiz verificar que a petição inicial não preenche todos os requisitos do artigo 319, o juiz não pode indeferir a petição inicial sem antes intimar a parte autora para que ela apresente a emenda. Violação do princípio da cooperação na perspectiva do dever de prevenção. Deve-se prevenir sempre a extinção prematura do processo. Terceiro dever, dever de lealdade. A parte não pode atuar para prejudicar a parte contrária, não pode atuar com dolo, não pode atuar com má fé, não pode, portanto, atuar ali com litigância de má-fé, litigar de má-fé. A litigância de má-fé viola não apenas o princípio da boa-fé processual, como também o princípio da cooperação. E a quarta e última forma de concretização do princípio da cooperação, bem, claro, as principais formas, né, é o chamado dever de proteção. A parte deve atuar e, ao atuar, deve evitar ao máximo prejudicar a parte contrária. Veja, é por isso que na execução, quando você tem 2, 3, 4 meios executivos, 4 medidas executivas, você deve adotar aquela que seja, claro, eficaz, mas que cause menos prejuízo à parte contrária. Isso porque, olha que interessante, os artigos 520, inciso 1 e 776 do CPC. Se você obteve uma sentença de procedência e o recurso de apelação da parte contrária não for dotado de efeito suspensivo, você vai poder requerer o cumprimento provisório da sentença, correto? Correto. Nesse caso, você deve sempre evitar causar um prejuízo à parte contrária. Por quê? Inevitavelmente pode ser que você cause, tá? Não tem problema. Só que você já tem que ter a ciência de que, caso essa sentença seja reformada lá na frente, os danos causados à parte contrária devem ser reparados. Ah, mas eu não agi com dolo. Não tem problema, não. Pouco importa se você agiu com dolo. Ah, mas eu não agi com culpa. Pouco importa. O que significa que essa responsabilidade no cumprimento provisório de sentença é uma responsabilidade objetiva, aplicação da teoria do risco-proveito. Por isso que se o seu cliente sofrer prejuízo na execução e você conseguir no tribunal ou mesmo no próprio processo de execução